E aí, se interessa por uma história de uns coelhos que fogem do seu lar porque ele vai ser destruído e depois vão sair na porrada com outros coelhos? Então se liga aí que você vai gostar dessa história. Bom, há um tempo atrás eu tava vendo TV e apareceu um episódio do Pipocando. Aí eles estavam fazendo uma série sobre coelhos bizarros do cinema. E dentre outros filmes, eles citaram um filme, uma animação que chama Uma Grande Aventura, que contava a história de uns coelhos que fugiam lá. Eu achei a história interessante e procurei essa animação para ver. Não consegui encontrar. É uma animação de 1978. Mas essa história ficou na minha cabeça. Eu não consegui encontrar, deixei pra lá. Aí um dia eu tava mexendo no Netflix e vi uma imagem de dois coelhinhos lá e uma série, né? A imagem de uma série que chamava Watership Down. Acho que alguma coisa ativou meu cérebro lá, comecei a ver essa série. E como eu tinha essa ideia dessa animação, Uma Grande Aventura, que era sobre coelhos, apesar de Watership Down não ter nada a ver com Uma Grande Aventura no nome, eu sei que os tradutores brasileiros estão muito criativos, né? Então às vezes faz uns nomes nada a ver. E aí fui olhar, fui ver, né? Fui pesquisar e, na verdade, Watership Down, a série do Netflix, é um remake desse filme que foi feito lá em 1978. Então é uma animação que conta a história de alguns coelhos que fogem do seu lar porque um deles tem uma premonição e vão tentar procurar um novo lar. E essa história é repleta de conflitos. Os coelhos são inteligentes, né? Eles conseguem falar. E o interessante dessa história é que os coelhos eles só conseguem fazer fisicamente coisas que coelhos fazem. Então, com exceção da fala, eles não têm nenhum outro atributo humano. Então são coelhos antropomórficos, né? Porque eles falam, eles pensam como pessoas, mas eles não têm nenhum outro atributo. Eles não têm um atributo que... Vamos supor, ele não tem mão. Ele não tem polegar opositor, ele não vai poder fazer uma pinça. Ele não vai poder andar em duas patas. Ele só faz aquilo que coelhos de fato são capazes de fazer. Então isso é um ponto interessante. Depois que eu terminei de ver a série, eu fui atrás da história. De onde que tiraram essa história, e essa história é baseada em um livro. O livro se chama Watership Down e foi publicado por um inglês que chama Richard Adams. Ele, na hora de fazer a história, ele pesquisou um livro de um biólogo famoso que chama The Private Life of Rabbits, para ele pegar o jeito que os coelhos se movimentavam, para ele tentar deixar o mais verossímil possível, para os coelhos não fazerem nada que de fato coelhos de verdade não possam fazer. Eu digo fisicamente, com exceção de falar, fisicamente esses coelhos não fazem nada que coelhos de verdade não possam fazer. Então eu achei isso muito interessante e fui atrás da história desse Richard Adams e achei muito massa. Primeiro, porque ele é um cara que começou a escrever um pouco mais tarde, então isso me dá um pouco mais de esperança. Segundo, pelo processo criativo do autor. Olha que massa. Ele foi fazer uma viagem com as filhas dele e precisava contar uma história para as filhas dele se divertirem, para as filhas dele se entreterem, para não dar muito trabalho na estrada. E aí, do nada, ele pensou numa história sobre coelhos e começou a contar essa história para as filhas dele, e essa história acabou se tornando livro. Olha que bizarro. O cara vai lá pensando, putz, o que eu vou fazer para entreter minhas filhas e sai um livro. O Tolkien eu acho que fez isso com o Hobbit também, né? E no final das contas acabou criando o Senhor dos Anéis. Mas eu achei muito interessante o cara sair contando uma história para as filhas e de repente isso se tornar um livro. E aí eu fui pesquisar sobre a vida do cara. Então o cara nasceu em 1920, em 1938 ele entrou na universidade para cursar História Moderna. Só que em 1940 ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. E ele é um dos caras que não morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele lutou 5 anos, ele foi dispensado do exército em 1945. Em 1945 ele saiu, terminou o curso de História Moderna. Ele trabalhou um tempo no Serviço Civil Britânico e trabalhou um tempo no Ministério do Meio Ambiente, até ele parar de trabalhar e se dedicar só à escrita. Ele começou a escrever, ele já tinha mais de 30 anos. Mas ele tinha todo esse passado de ter estudado história que acaba te ajudando um pouco. Os personagens, ele inspirou os personagens em alguns oficiais que ele teve no exército. Os personagens principais, que são o Hazel e o Bigwig, ele se inspirou em alguns oficiais que ele teve no exército. Então essa vida dele no exército ajudou ele a criar a história. E ele só escreveu essa história porque as filhas dele insistiram muito. À medida que ele ia contando as histórias para as filhas dele, é claro que essa história não foi só durante a viagem, ela não acabou só nessa viagem, ele acabou contando todas as noites, contava mais da história para as filhas, e as filhas ficaram insistindo, pai, você tem que escrever, pai, você tem que escrever, pai, você tem que escrever, até que um dia ele sentou e começou a escrever. O livro
foi ser publicado em 1972. Então, quando o livro de fato foi publicado, ele já tinha mais de 50 anos. Então, eu ainda tenho esperança, eu só tenho 34. Então, eu achei isso massa, né? Me deu esperança, ou seja, pode ser que minha carreira decole mais pra frente aí. Mas enfim, voltando, deixa minha carreira pra lá. Então, as filhas dele insistiram muito pra ele escrever e ele acabou escrevendo porque ele lia os livros que as filhas dele liam e não gostava, achava que os livros eram muito ruins e ele podia fazer melhor. E as filhas dele achavam que de fato ele podia fazer e ele fez. O livro dele foi premiado, ele ganhou a Carnegie Medal e ganhou o Children's Fiction Prize, que é um prêmio que o jornal The Guardian dá. Então ele é um escritor que ficou bem famoso e ele só conseguiu se dedicar integralmente à escrita em 1974, depois do lançamento de Watership Down. Ele tinha 52 anos já. Ele é muito reconhecido pelo seu trabalho e a história de vida dele é massa. Lembra que eu citei o livro Private Life of Rabbits, que ele usou para se inspirar para o livro dele, como fonte de pesquisa? Esse livro foi escrito por um biólogo que chama R.M. Lockey. Lockey, não sei qual que é a pronúncia correta. E em 1980, o Richard Adams, que escreveu Watership Down, fez uma viagem para a Antártida com o Lockey. Já pensou? Você usar um livro, você tá lá, de repente você se inspira em um livro e de repente você tem a oportunidade de viajar com esse autor. Isso é muito interessante, né? Então é o seguinte, vejam Watership Down, vale muito a pena. Eu gostei muito da história dos personagens. O personagem principal é dublado pelo James McAvoy e aquele John Boyega do Star Wars, o Finn do Star Wars, se não me engano, acho que é o Finn. Faz um outro personagem que é o Big Wig. Então são pessoas bem famosas, pessoas que atuam muito bem, as vozes são muito bem feitas, a história é interessante. E o que eu fiquei pensando quando eu via esse seriado e estudei sobre a história da criação desse universo, é o seguinte, tanto que a guerra moldou a escrita desse cara. Ele se inspirou em vários personagens, se inspirou em oficiais dele. E aí eu fiquei pensando, na própria história, você vai ter um conflito bem intenso entre os coelhos do bem e os coelhos do mal, né? Entre o Hazel, o Big Wig, são os coelhos do bem, contra os coelhos do... esqueci o nome do vilão. Mas enfim, que é um vilão autoritário, é um cara bem do mal mesmo. Ele escraviza as coelhas, então tem um conflito pesado entre os coelhos do bem e os do mal. E o que eu fiquei pensando? Putz, será que a humanidade precisa desse conflito? A humanidade... será que gosta de conflito? Eu não sei se gosta, mas a gente de certa forma a gente é fascinado por conflito, por guerra, por combate, por porrada. Porque quase toda história, né, que a gente gosta de ver, quase toda história famosa, tem algum grande conflito acontecendo. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, Star Trek, Guerra dos Tronos, então nem se fala. E aí eu fiquei pensando, será que os conflitos da realidade influenciam nos conflitos da ficção? Será? Será que as guerras que aconteceram influenciam nos conflitos da ficção? Você quer saber a minha resposta baseada inteiramente na minha opinião, sem nenhum embasamento científico? Então aguarde o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, um abraço!